Eu sou morador na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, vizinho de Cuiabá. Eu sempre ouvi histórias de assombrações. Eu cresci ouvindo, na verdade, as pessoas falando que assombrações existem e que aparecem e que realmente é algo muito tenebroso e assustador. Mas eu nunca dei muita importância para este assunto. Nunca me preocupei em me aprofundar para saber se realmente essas coisas existiam ou não. Quando me tornei adulto, numa certa vez, meu irmão e eu fomos convidados para ir num casamento na cidade de Cuiabá. Um amigo nosso ia se casar e ele gostaria muito que a gente participasse com ele desse grande dia festivo. Claro, nós aceitamos e fomos até a cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, e chegamos até o salão onde os convidados seriam recepcionados depois a cerimônia de casamento lá da igreja. E nós ficamos por ali até tarde da noite. E algo muito assustador aconteceu no caminho de volta, quando meu irmão e eu saímos lá daquele salão de festa e estávamos nos dirigindo de volta para a Chapada dos Guimarães. Nós passamos pela estrada escura que liga as duas cidades e num ponto daquele lugar foi que eu tive uma grande surpresa. Na volta, quem estava dirigindo era eu. O meu irmão bebeu um pouco demais e ele achou melhor não pilotar. Então ele pediu para que eu levasse o carro de volta para casa. Eu aceitei. Eu também sou habilitado e não tive dificuldade nenhuma em levar aquele veículo, por mais que eu não tivesse assim muita experiência. Meu irmão é bem mais velho do que eu, dirige caminhões e está acostumado com a viagem. Mas aquele trecho de uma cidade até a outra eu conhecia bem e então eu pude levar sem dificuldade nenhuma. O meu irmão estava acordado, ele estava embriagado, mas ele não dormiu. Ele foi no banco do passageiro conversando comigo e o que eu não sabia eu perguntava para ele e ele ia me orientando. Mas uma coisa esquisita que eu achei que estava acontecendo naquele momento foi que desde o instante que nós saímos lá do salão de festa, quando entramos no carro e eu dei a partida e saí, eu comecei a ouvir cachorro latindo. Eu não sei se era um cachorro ou mais, havia latidos diferentes, perto, um pouco mais distante do carro. E eu perguntei para o meu irmão se ele também estava escutando. Ele abaixou o vidro do lado do passageiro, onde ele estava sentado, e disse que ouviu também. Realmente havia cachorros latindo e parecia que vinha de algum lugar do meio do mato, dependendo do lugar onde a gente estava. A cada 300 ou 500 metros de distância, aqueles latidos de cachorros surgiam novamente. E eu já estava ficando incomodado com aquilo. Por que aqueles cachorros estariam latindo ao nos ver passar com o carro naquele lugar? Era muito esquisito, era muito estranho realmente. Mas nem passou pela minha cabeça de que logo mais à frente nós teríamos uma surpresa muito assustadora e até desagradável, vou dizer assim, porque foi realmente desagradável demais para mim e eu fiquei muito incomodado com aquela cena que eu e o meu irmão vimos lá naquela estrada escura. Alguns dias antes, eu estava pesquisando na internet sobre fantasmas e eu encontrei um vídeo de dois rapazes que estavam viajando por uma estrada escura também e eles encontraram uma mulher parada no acostamento. Talvez estivesse pedindo carona, não sei. E eles seguiram, foram embora. E nesse vídeo mostra que depois de uma certa distância, aquele vulto apareceu novamente para aqueles dois amigos e eles ficaram muito assustados. Para mim, aquilo era montagem. Eu não acreditava, como já disse para vocês. Eu até comentei com algumas pessoas e alguns disseram que fantasma realmente existe e que aquilo poderia ser verdadeiro. Mas eu não acreditava não. Eu vi mesmo somente por curiosidade aquele vídeo na internet. Como eu disse antes, nós estávamos voltando já bem de madrugada. Então a rua estava praticamente deserta. Lá de vez em quando a gente encontrava algum veículo trafegando por ali também. E depois que estávamos bem distante lá da capital,
e já estávamos entrando na cidade da Chapada dos Guimarães, foi aí que surgiu algo, como eu disse para vocês, muito assustador, que eu acabei ficando até arrepiado. O meu irmão, ele pegou o celular para começar a filmar, mas ele estava muito embriagado e ao invés de ele filmar, ele acabou fotografando, mas nós conseguimos a imagem daquela coisa que nós vimos lá na rua. E uma coisa incrível e até mesmo intrigante foi que a pessoa que surgiu lá no acostamento lembrava muito a mulher que estava no vídeo daquele fantasma que eu disse para vocês que eu estava pesquisando na internet, que aqueles dois rapazes encontraram lá na rua onde eles estavam e que eu achei que era montagem. A única diferença é que essa pessoa que o meu irmão e eu vimos na estrada onde a gente estava passando foi que parecia que ela tinha cabelo. E a saia comprida, a saia longa que ela estava usando, que aquela mulher estava usando, que era o vulto de uma mulher que estava ali, parecia que tinha luzinhas grudadas na saia que ela estava vestindo. Vagalumes colados na saia, alguma coisa assim, mas estava brilhando. Eu estou enviando também a imagem que o meu irmão conseguiu fazer com o celular dele, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Naquele momento eu fiquei muito assustado mesmo. E o meu irmão conseguiu fotografar, porque quando nós passamos perto daquele lugar, foi ele quem viu o vulto primeiro. E ele pediu para que eu voltasse, volta um pouquinho. Eu não queria voltar, mas ele insistiu. Eu fiz o retorno e acabei voltando um pouco. Voltei mais ou menos uns 500 metros. Depois ele pediu para retornar novamente e seguir o caminho de volta para a nossa cidade. Ali então, ele não tinha me falado nada. Ele somente pegou o celular e começou a apontar para o para-brisa do veículo. Numa região um pouco mais escura, porque havia muito mato ali ao redor, ele falou para mim: olha lá na frente, olha lá. Eu olhei e vi a fisionomia de uma pessoa. Até o momento eu não sabia que parecia uma mulher. Quando nos aproximamos, aí sim, conseguimos ver que se tratava do vulto de uma mulher, um pouco embaçado, mas estava parado ali no acostamento. Fiquei olhando ao redor para ver se tinha algum veículo parado ali, mas não tinha nada. O meu irmão fotografou e quando nós acabamos de passar, eu olhei pelo retrovisor e não vi mais aquele vulto, sumiu. Eu comentei para o meu irmão e ele disse: realmente você não vai ver, porque aquele vulto era um fantasma que estava ali na beira da estrada. Pronto, foi o suficiente para que até o meu cabelo ficasse arrepiado naquele momento. Para piorar, um pouco mais adiante, o mesmo vulto apareceu de novo e parecia que estava pedindo carona. Mas o pior de tudo, que aquele vulto não tinha braços, tinha o corpo, tinha cabelo, usava saia, mas cadê os braços daquela mulher? Eu acelerei o máximo que eu pude e queria chegar logo em casa. Se não fosse meu irmão falar comigo para que eu tirasse o pé do acelerador, talvez eu tivesse causado até um acidente ali naquela estrada durante aquela madrugada, num lugar escuro. Quando chegamos em casa, eu não quis nem ver a foto do celular. Não queria nem saber se era uma filmagem, se o meu irmão conseguiu captar ou não. No dia seguinte, quando nós acordamos, durante o horário de almoço, eu comentei com o meu irmão, ele pegou o celular e nós fomos ver aquelas imagens. Infelizmente, ele pensou que tinha filmado, mas ele errou o botão ali, não conseguia enxergar direito talvez, e acabou somente tirando 2 fotografias. Mas são muito assustadoras. E eu quero que vocês vejam se realmente poderia ser um fantasma ou foi algum efeito de luz na câmera do celular. Mas eu vi, o meu irmão também viu aquele vulto parado no acostamento naquela estrada escura. Não sei se estava pedindo carona. E os cachorros? Por que estavam latindo? Aí nós começamos a pensar, será que aquele vulto
andava com aqueles cachorros? E o pior, será que aqueles cachorros também eram cachorros fantasmas que estavam acompanhando aquela pessoa? Eu não sei, mas nunca mais eu quero ver novamente ou viver novamente uma situação igual àquela.